Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, disciplina dos cursos de graduação em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Hoje a nossa aula vai tratar a respeito do tema da capacidade de troca de cátions e de ânions do solo. Já temos estudado até aqui que o solo é um corpo tridimensional, é um volume que tem uma parte porosa e uma parte sólida. A parte porosa é ocupada por água e por ar, e esta água presente no espaço poroso do solo nós chamamos de solução do solo, porque esta água ela contém íons, cátions e ânions dissolvidos nessa água do solo, então assim chamamos de solução do solo. A parte sólida do solo é composta de diferentes partículas sólidas, a maioria delas de natureza mineral, mas também tem uma pequena fração de partículas orgânicas. Na análise granulométrica do solo, nós subdividimos de acordo com o diâmetro das partículas, de acordo com o tamanho das partículas, nós subdividimos essa parte sólida do solo em frações areia, silt e argila. A fração areia é composta basicamente por quartzo e é um mineral que é inerte no solo. A fração areia não tem cargas elétricas de superfície e tem baixa superfície específica. A fração silt é composta principalmente de minerais primários alteráveis e que também tem baixa superfície específica e não tem cargas elétricas de superfície. Por outro lado, a fração argila é a fração granulométrica de menor diâmetro, partículas com diâmetro menor do que 2 micrômetros. E as partículas que compõem a fração argila são partículas minerais e orgânicas, que se apresentam em estado de extrema subdivisão, e chamamos essas partículas, a fração argila, de colóides. Então, existem os colóides minerais e os colóides orgânicos. Na sua grande maioria, são de colóides minerais. Os principais colóides minerais presentes no solo são as argilas silicatadas do tipo 2:1, a argila silicatada 1:1, chamada de caulinita. As duas argilas silicatadas 2:1 mais comuns no solo são a montimorilonita e a vermiculita. E também encontramos no solo, na fração argila dos solos, os óxidos de ferro e de alumínio. A hematita e a goetita são os principais óxidos de ferro e a gibbsita é o principal óxido de alumínio. Além desses colóides minerais, que têm superfície específica elevada e tem a presença de cargas elétricas de superfície, também nós temos colóides orgânicos na fração argila do solo, que são partículas orgânicas em estado de decomposição bastante avançado, que nós chamamos de substâncias úmicas. Essas substâncias úmicas podem ser subdivididas em ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e umina. Então, essas substâncias úmicas também têm alta superfície específica e têm a presença de cargas elétricas de superfície. Então, todos esses colóides presentes no solo, sejam colóides minerais ou colóides orgânicos, são partículas de alta superfície específica e nas quais, na superfície dessas partículas, nós encontramos a presença de cargas elétricas negativas e positivas. Cargas negativas e positivas. As cargas positivas, basicamente, encontramos somente nos óxidos de ferro e de alumínio. Nos demais colóides, há uma grande predominância de cargas negativas. Mas, como no solo nós temos uma mistura de minerais, o que a gente observa na prática é que na faixa de pH normalmente encontrada nos solos, a maioria das cargas elétricas do solo é formada por cargas negativas. Então, essas cargas elétricas da superfície dos colóides do solo, elas interagem com os íons da solução do solo por meio de forças de atração e de repulsão, ligação covalente e assim por diante.
Então, os íons da solução do solo, eles interagem com essas cargas elétricas da superfície dos colóides de diferentes maneiras. Então, nós temos aí os íons hidrogênio e hidroxila, o íon H+, e o íon OH-. Esses íons são chamados de íons determinadores de potencial, porque eles cruzam a interface sólido-líquido e transferem cargas elétricas para a superfície do colóide, alterando a CTC do solo. A gente já viu na aula passada que quando o pH baixa, aumenta a concentração de íons hidrogênio e isso vai provocar uma protonação da superfície dos colóides e vai formar carga positiva. Então, altera o potencial elétrico da superfície do colóide. Por outro lado, quando você aumenta o pH, por exemplo, através de uma calagem, aumenta a concentração de hidroxila na solução, então essas hidroxilas vão desprotonar grupamentos OH da superfície dos colóides e assim vai haver a formação de cargas negativas. Então, esses íons, hidrogênio e hidroxila, eles são ligados à superfície dos colóides por forças covalentes e eles são íons determinadores de potencial porque eles alteram o potencial elétrico da superfície dos colóides, eles agem formando carga negativa ou positiva. Já os íons indiferentes, chamado indiferentes, esse nome aí, vamos dizer assim, indiferente, não é muito adequado, está aí até aparecer outro melhor, mas o Bernard Van Hagen, na sua literatura, no seu material, ele chama esses íons de indiferentes. Indiferentes apenas no sentido de que não altera o potencial elétrico da superfície dos colóides, não mexe, não aumenta nem diminui a CTC. Porém, esses íons, eles interagem com a superfície dos colóides por meio de forças de atração e de repulsão de cargas elétricas, por meio de forças eletrostáticas. Então, quando esses íons se aproximam da superfície dos colóides, eles não cruzam uma interface sólido-líquida e não perdem a camada de hidratação. Então, eles podem ser trocados uns pelos outros e vice-versa. Eles vão formar aí a dupla camada difusa, Então, a interação deles com a superfície do colóide se restringe às forças de atração e de repulsão de cargas elétricas, a forças eletrostáticas. A gente diz que eles formam complexos de esfera externa. Então, aqui tem os principais cátions e os principais ânions do solo que interagem com as cargas elétricas da superfície dos colóides dessa forma. Lembrando que cargas elétricas de sinais contrários, elas se atraem e cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem. Aqui nós temos um esquema, uma ilustração para mostrar aqui alguns grupamentos protonados, onde você tem a presença de cargas positivas, então essas cargas positivas vão exercer força de atração eletrostática sobre os ânions da solução do solo, sobre os íons de carga negativa, como aqui o cloreto. Por outro lado, se eu tenho uma carga negativa da superfície do colóide, ela vai exercer uma força de atração, não por ânion, mas por um cátion. Então, cátions que são íons de cargas positivas. Então, cargas positivas da superfície dos colóides atraem íons de carga negativa da solução do solo. Cargas negativas da superfície do colóide atraem íons de carga positiva da solução do solo. Observe que nessa ilustração, você observa aqui no átomo de cloro, por exemplo, nesse íon de cloro, ele está rodeado de moléculas de água. Isso aqui são moléculas de água que a rodeiam, formando uma espécie de envelope de hidratação. Então, na solução do solo, os íons eles se apresentam na forma hidratada, porque a molécula de água é uma molécula bipolar. A molécula de água ela tem um polo positivo e um polo negativo, de sorte que
todos os íons em meio aquoso, seja cátion ou ânion, eles atraem, eles exercem força de atração eletrostática sobre as moléculas de água. Então, observe aqui que esse íon de cálcio aqui, que tem duas cargas positivas, ele está rodeado de moléculas de água. Então, essa hidratação ou solvatação, que consiste, né, nessa envelopamento aqui do íon com moléculas de água, faz com que a interação, a força de atração eletrostática deste cálcio com esta carga negativa seja menor. Então, esse envelope de hidratação aqui, essas moléculas de água que arrodeiam o íon, elas terminam, vamos dizer assim, diminuindo um pouco essa força de atração eletrostática entre a superfície do colóide e o íon trocável. Por isso que nós dizemos que eles são íons facilmente trocáveis, eles formam complexos de esfera externa. Por outro lado, nós temos os íons chamados de especificamente adsorvidos, porque ocorre aqui nesse caso uma adsorção específica. No exemplo anterior, quando um cálcio ele é adsorvido às cargas negativas dos colóides do solo, aí acontece uma adsorção não específica com baixa energia. Porém, tem íons da solução do solo que interagem com a superfície dos colóides de uma forma muito elevada, ligação covalente de alta energia, de modo que geralmente eles não são trocados por outros íons, porque esta adsorção é de difícil reversibilidade e os íons são parcial ou totalmente desidratados quando adsorvidos pela superfície do colóide. Nesse exemplo anterior, da adsorção não específica, os íons são hidratados, eles não perdem a camada de hidratação e eles ficam interagindo aqui, sendo atraídos por essa carga negativa. No caso dos íons especificamente adsorvidos, eles perdem total ou parcialmente a camada de hidratação e interagem com a superfície do colóide com uma energia maior, ligação de covalente, de compartilhamento de elétrons. O íon adsorvido ele passa a fazer parte da própria estrutura do mineral. Nós dizemos que assim eles formam complexos de esfera interna. Então, alguns exemplos práticos importantes desse tipo de adsorção é o caso dos íons metálicos, como chumbo e cobre, que interagem com a superfície dos óxidos de ferro e de alumínio e são absorvidos com alta energia. Da mesma forma, o ânion fluoreto, o ânion fosfato, o ânion sulfato. O sulfato ele é interessante porque em solos pobres em óxidos de ferro e de alumínio, o sulfato ele não é dissolvido à superfície do colóide. Ele fica livre porque você tem um excesso grande de cargas negativas que vão exercer força de repulsão sobre este sulfato. Mas no caso de solos ricos em óxidos de ferro e de alumínio, nós falamos na aula passada que na faixa de pH normalmente encontrada nos solos, esses óxidos de ferro e alumínio, eles são eletropositivos, eles formam carga positiva. O PCZ deles é muito elevado. Então, a grande fonte de carga positiva no solo é exatamente esses óxidos de ferro e de alumínio. Então, em solos ricos nesses óxidos, o sulfato se liga a eles por meio da adsorção específica. Eles formam complexos de esfera interna. Aqui nós temos exemplo de íons metálicos como chumbo e cobre. O chumbo é um metal pesado, ele não é um elemento essencial às plantas. Chumbo não é nutriente, pelo contrário, é um metal pesado, tóxico às plantas. E o cobre, ele é um elemento essencial às plantas. O cobre é um nutriente. Então, tanto o cobre como o chumbo, eles têm a capacidade de se ligar à superfície dos óxidos de ferro e de alumínio por meio de adsorção específica. No caso do íon fosfato, a adsorção de fósforo ao solo
é um dos temas mais estudados na química e fertilidade do solo. Quando a gente for estudar sobre fósforo, vamos falar bastante disso. E, no caso do fósforo, ele interage com a superfície dos colóides do solo com alta energia. Ele se liga fortemente à caulenita e aos óxidos de ferro e de alumínio. Então, neste exemplo aqui específico, nós temos aqui a borda de uma goetita, de um óxido de ferro hidratado, goetita, que tem carga líquida positiva, né? Carga líquida positiva, e, nesse caso, essa carga positiva vai exercer, inicialmente, uma força de atração eletrostática sobre esse ânion da solução do solo, que é o ânion fosfato. O fósforo, na solução do solo, ele ocorre dessa forma, e de forma derivada do ácido fosfórico. H2PO4- é a mais comum. Então, quando esse fósforo se liga a essa carga positiva aqui do colóide do solo, esse fósforo que estava no solo na forma hidratada, ele perde toda a camada de hidratação, se aproxima desse grupamento funcional aqui, que estava protonado, e ele se liga ao oxigênio aqui da superfície do mineral, e ele passa a fazer parte da própria estrutura do mineral. Então, essa ligação química aqui entre o fósforo, que estava na solução do solo, com o oxigênio aqui da superfície do colóide do solo, essa ligação química é uma ligação química de alta energia. Então, é uma ligação covalente de alta energia. Então, a gente diz que houve uma adsorção específica, tá certo? Alguma pergunta, gente? Até aqui, alguma dúvida? Bom, a capacidade de troca de cátions, ou CTC, nós já adiantamos alguma coisa sobre isso na aula passada. Essa sigla CTC se refere à quantidade de carga líquida negativa de um colóide ou do solo. O valor da CTC do solo ele é expresso em quantidade de mol de carga por unidade de peso ou de volume, porque a gente tem aqui o mol de carga, aqui esse C é subscrito, lembrando, gente, que um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, a gente conta não somente a quantidade de átomos, mas a quantidade de cargas. Então, se o íon for monovalente, que é o caso do sódio e do potássio, um mol de átomos de potássio é igual a um mol de cargas positivas de potássio, porque é monovalente. Mas se o cátion for bivalente, como o magnésio, por exemplo, magnésio é valência 2+, então, um mol de magnésio, nós temos 2 moles de carga de magnésio. O alumínio é trivalente, então, um mol de alumínio, nós temos 3 moles de carga de alumínio. Então, por isso que a gente expressa tudo em mol de carga. Você pode expressar em mol de carga ou em submúltiplos, como centimol, milimol. Então, dependendo do laboratório, pode dar o resultado em centimol ou milimol. Então, a CTC de um dado solo é a média ponderada dos valores de CTC de seus constituintes coloidais presentes na fração argila do solo. Então, isso é importante. Como a quantidade de cargas negativas do solo depende do pH, a gente já viu na aula passada que existem cargas permanentes e também existem as cargas variáveis ou dependentes de pH. Apenas os minerais 2:1 é que têm cargas permanentes e estas são sempre negativas. Por outro lado, todos os demais colóides do solo, eles têm cargas variáveis ou dependentes de pH. E a gente aprendeu que quando sobe o pH, forma carga negativa, aumenta a CTC. Quando baixa o pH, forma carga positiva, diminui a CTC. Então, como a quantidade de cargas negativas do solo, como a CTC do solo depende do pH,
Então, na prática, nos laboratórios de análise de solo, laboratórios para avaliação da fertilidade do solo, nós medimos dois tipos de CTC. A CTC efetiva e a CTC do solo, ou CTC a pH 7. Então, a CTC efetiva escreve-se exatamente assim, CTC tudo em caixa alta e a palavra efetiva em letra minúscula. A sigla para a CTC efetiva é o T minúsculo, o T pequeno. A CTC efetiva, ela é medida no pH atual do solo. Então, cada solo na natureza, ele tem lá um pH natural, uns mais elevados, outros mais baixos, e assim por diante. Então, é a CTC efetiva, medida no pH atual do solo. Mas também tem a CTC do solo, ou CTC a pH 7, simbolizada por esse T maiúsculo, T grande. Essa CTC, ela é medida a pH 7. Ela é medida a pH 7, porque esse valor de CTC do solo é importante para a gente ter uma ideia da mineralogia desse solo, se tem mais ou menos minerais mais intemperizados ou menos intemperizados, e para uma série de outras informações úteis. Então, a CTC do solo, ou CTC pH 7, ou simplesmente T grande, é a CTC que é medida no pH 7. Então, com isso, a gente uniformiza esse valor de CTC e pode comparar um solo com outro para saber quem tem maior ou menor CTC. Quando vocês estiverem lendo um livro, um capítulo de livro, um artigo científico, qualquer publicação técnica na área de fertilidade do solo, na área de química do solo, e se lá falar de CTC e não disser mais nada, com certeza ali está se referindo a CTC a pH 7. A CTC, ou seja, a quantidade de cargas líquidas negativas presentes no solo que você mede no pH 7. Quando se refere a CTC efetiva, obrigatoriamente quem escreveu tem que colocar o nome CTC efetiva, ou senão o T pequeno, ok? Uma coisa muito importante nisso aí, que serve também para interpretação da análise do solo. Se o pH do solo for abaixo de 7, então a CTC efetiva vai ser menor do que a CTC a pH 7. Por outro lado, se o pH do solo for igual ou superior a 7, então a CTC efetiva vai ser igual a CTC a pH 7. Então é muito importante vocês saberem disso aqui. Aqui nós temos uma representação esquemática dos componentes da CTC dos solos. Nós temos a CTC total do solo, que é a CTC a pH 7, ou seja, a quantidade de cargas negativas dos colóides do solo. Essas cargas elétricas negativas, elas vão justamente armazenar os cátions, elas vão absorver os cátions no solo, impedindo-os de serem lavados e lixiviados para as camadas mais profundas do solo. É verdade que alguns desses cátions são tóxicos às plantas, como é o caso do alumínio e do sódio, mas outros são nutrientes, como é o caso do potássio, do cálcio, do magnésio e do amônio. Então, essa quantidade total de cargas negativas a pH 7, uma parte dessas cargas já está disponível para reter e trocar cátions, que nós chamamos de CTC efetiva. E outra parte dessas cargas, elas estão bloqueadas com os íons hidrogênios, que são íons determinadores de potencial. Então, essa CTC bloqueada, aqui entre aspas, porque são grupamentos funcionais OH que estão protonados com íons hidrogênio. Se você, nesse caso aqui, é um caso em que o pH do solo é menor do que o pH 7. O pH do solo é menor do que o pH 7. Então, nesse caso aqui, se você fizer a calagem do solo, você aumentando o pH, para fazer com que o pH do solo se aproxime do pH 7, você vai
desprotonar vários desses hidrogênios e, com isso, você vai liberar mais cargas negativas. A CTC efetiva vai subindo, subindo, a CTC bloqueada vai tendendo a zero, e quando chega no pH 7, então a CTC efetiva vai ser igual a CTC a pH 7. Lembrando que nós falamos num quadrinho na aula passada, mostrando que as cargas elétricas do solo, uma parte de carga permanente e outra parte das cargas elétricas são cargas variáveis ou dependentes de pH. Então, gente, a CTC do solo, mais do que afirmar que é a quantidade de cargas líquidas negativas do solo, mede também, ela dá uma ideia da capacidade que aquele solo tem de armazenar cátions, da capacidade com que aquele solo tem de reter os cátions, né, na superfície dos seus colóides, impedindo-os deles serem lixiviados. Então, isso é muito importante, porque vários nutrientes, vários elementos essenciais das plantas, eles ocorrem na solução do solo na forma catiônica, que é o caso do potássio, do cálcio, do amônio e do magnésio. Sódio e alumínio não são nutrientes, são elementos tóxicos às plantas. Como é que nós medimos ou avaliamos a CTC de um solo? Nós podemos fazer isso de duas maneiras, direta ou indiretamente. A avaliação direta da CTC do solo, nós fazemos no laboratório por meio de uma análise química, que consiste basicamente no seguinte: primeiro a gente satura o solo com um cátion, normalmente a gente usa o amônio, com esse cátion para saturar, o amônio proveniente de uma solução de acetato de amônio 1 mol por litro a pH 7. Então, é uma solução muito concentrada de amônio, que vai trocar o potássio. Esse amônio aqui vai extrair todo, não somente o potássio, mas esse amônio vai extrair todos os cátions que estão absorvidos às cargas negativas dos colóides do solo. Essa solução de acetato, porque isso aqui é um ânion derivado de um ácido fraco, do ácido acético, e ele está tamponado aí a pH 7. Com isso, você garante que o sistema vai estar no pH 7, vai estar padronizado o ambiente em pH 7. Então, depois que a gente satura o solo com o amônio, em seguida a gente desloca esse amônio com o potássio, porque o amônio e o potássio são dois cátions monovalentes e eles têm o raio hidratado muito semelhante, é muito parecido o valor, é quase igual ao valor de raio hidratado do potássio e do amônio. Isso significa que onde tiver amônio, o potássio vai lá e pode trocar com o amônio e vice-versa. Então, essa é uma forma da gente medir a CTC do solo de forma direta. Normalmente, isso só é feito em alguns trabalhos de pesquisa, quando se estuda especificamente a respeito deste assunto. Mas, na prática, na maioria das vezes, a gente faz a avaliação indireta, também por meio de análises químicas, mas também de cálculos. Então, nós, como é que fazemos para saber a CTC do solo? A CTC do solo, ou CTC a pH 7, lembre-se que quando a gente simplesmente escreve assim, CTC, estamos nos referindo ao T grande, a CTC a pH 7. Quando é CTC efetiva, obrigatoriamente a gente escreve aqui na frente a palavra efetiva, a palavra minúscula efetiva. Então, a CTC do solo é igual à soma de bases mais o teor de hidrogênio mais alumínio. Essa soma de bases é a soma dos teores de cálcio mais magnésio, mais potássio, mais sódio. O cálcio e o magnésio, eles são extraídos do solo com a solução de cloreto de potássio 1 mol por litro, e o potássio e o sódio são extraídos do solo com a solução extratora MELIC 1, que é a mesma solo extrator usado para extrair o fósforo. O H mais Al, o teor de hidrogênio mais alumínio,
a gente escreve assim, entre parênteses, né, hidrogênio mais alumínio, porque a metodologia que a gente usa no laboratório para poder extrair o hidrogênio mais alumínio faz com que a gente não tenha como separar o hidrogênio do alumínio. Então, essa acidez potencial ou acidez, o H mais Al é extraída do solo com a solução de acetato de amônio 0,5 mol por litro a pH 7. Se você quiser desmembrar isso aqui, é só depois pegar o teor de alumínio e fazer H mais Al menos Al vai dar igual a hidrogênio. Mas esse teor de hidrogênio, ali, na prática, não precisamos dele para nada. A gente, por meio do pH, a gente já tem a ideia da quantidade de hidrogênio. O pH mede o potencial de hidrogênio iônico, ou, em outras palavras, o pH mede a concentração de hidrogênio da solução do solo expressa numa escala logarítmica, né, de potencial. Características da CTC do solo. Então, gente, essas formulazinhas aqui, ó, tem vários cálculos que a gente precisa aprender. Vocês precisam aprender essas formulazinhas aqui, porque são importantes. Na prática, a gente precisa muito, tá bom? Então, a CTC do solo, ou T grande, é igual à soma de bases mais o teor de hidrogênio mais alumínio, que nós chamamos de acidez potencial. Já a soma de bases, por que é chamado cálcio, magnésio, potássio, sódio, são chamados de base? Porque lá na tabela periódica, o potássio e o sódio são chamados de metais alcalinos, e o cálcio e o magnésio de metais alcalinos terrosos. A acidez potencial, a gente já viu que ela é extraída do solo com acetato de cálcio, 0,5 mol por litro a pH 7. De posse desses dados, podemos calcular a CTC efetiva, ou T pequeno, que é igual à soma de bases mais o alumínio. O teor de alumínio do solo é extraído, o alumínio trocável, ele é extraído com a solução de cloreto de potássio, 1 mol por litro. Então, somando a soma de bases mais o alumínio, dá a CTC efetiva. A saturação por bases refere-se à proporção da CTC do solo que está ocupada pelas bases. Então, a gente multiplica por 100 para dar o valor em percentagem. Já a saturação por alumínio é a sigla, a letra M. Saturação por bases é a letra V e saturação por alumínio é a letra M. Então, o que é saturação por alumínio? É o teor de alumínio dividido pela CTC efetiva vezes 100. Observe que no cálculo da saturação por bases, a gente usa CTC a pH 7. E aqui, na saturação por alumínio, nós usamos a CTC efetiva, tá bom? E, por fim, a PST, ou percentagem de sódio trocável, refere-se à proporção da CTC do solo que está ocupada pelo sódio. Então, percentualmente, quanto o sódio representa para a quantidade total de cátions do solo. Então, é sódio dividido pela CTC vezes 100. Preste atenção que na saturação por alumínio, o T é pequeno, você divide alumínio por T pequeno. No caso da percentagem de sódio trocável, a gente divide o sódio não pelo T pequeno, mas pelo T grande, ou CTC. Então, gente, é muito importante vocês saberem fazer essas continhas, decorarem essas fórmulas, porque na prática isso é bastante exigido da gente. Princípios básicos da troca catiônica. Um dos princípios, quando a gente fala, gente, em troca catiônica, estamos nos referindo à interação daqueles íons indiferentes com as cargas negativas do solo. Aqui não se trata de adsorção específica e nem de hidrogênio e alumínio, que são os determinadores de potencial. No caso da troca iônica, isso se refere àqueles íons indiferentes. E dentro
desses íons aí, existe aqueles, né, que são cátions, né, então nós vamos ter uma troca catiônica. Os que são ânions seriam uma troca aniônica. Então, o mais importante para nós é a troca catiônica, porque os principais ânions na solução do solo, você tem aí o fósforo e, em algumas situações, o sulfato, que podem ser adsorvidos especificamente, mas no caso de nitrato, cloreto, bicarbonato, são facilmente laváveis e lixiviáveis do perfil. Então, o mais importante aí é a retenção e troca de cátions, de metais alcalino e alcalino terrosos e alumínio. Em primeiro lugar, essa troca catiônica ela é reversível, ela pode voltar atrás, ou seja, os cátions que são adsorvidos às cargas negativas dos colóides do solo podem ser trocados por outros cátions que anteriormente estavam na solução do solo e assim por diante. Então, os cátions, eles ficam no solo, eles ficam transitando entre a superfície dos colóides e a solução do solo. Então, tem hora que esse cátion está dissolvido a carga negativa do colóide do solo, tem hora que ele volta para a solução do solo e assim por diante, porque isso é uma troca reversível, porque a energia não é muito elevada. Outra coisa importante é que essa troca catiônica, ela obedece à lei dos equivalentes químicos, é uma troca estequiométrica. Então, nesse caso, 1 mol de carga de um cátion é trocado por 1 mol de carga de outro cátion. Vocês já viram isso lá na química analítica, quando estudaram o equilíbrio químico, que tem que ter, toda reação química tem que obedecer essa lei dos equivalentes químicos, tem que ser estequiométrica. Então, imagine aqui, por exemplo, você tem um cálcio adsorvido às 2 cargas negativas do colóide do solo. E se você for trocar esse cálcio por sódio, como o cálcio é bivalente e o sódio é apenas monovalente, você vai precisar de 2 átomos de sódio para que você tenha 2 cargas positivas sendo trocada, né, com cálcio aqui, que é bivalente. Então, aqui o sódio vai tomar o lugar do cálcio, o cálcio passa para a solução do solo. Então, é uma troca estequiométrica, porque obedece à lei dos equivalentes químicos. Outra coisa importante é que essa troca catiônica ela é rápida. Na verdade, ela é instantânea, desde que os cátions da solução tenham acesso à superfície dos colóides. Quando a gente vai fazer análise de laboratório, a gente agita ainda ali 5 minutos e tal, mas, na verdade, se o cátion está na solução, ele, assim que ele tem acesso, assim que ele toca ali na superfície do colóide, vai haver essa troca iônica. Então, isso é muito rápido. E a força com que um cátion se liga à superfície dos colóides depende de alguns fatores aqui que vamos considerar. Ou seja, a força de atração de um cátion às cargas negativas dos colóides do solo é diretamente proporcional à valência do cátion. Isso significa que quanto maior a valência do cátion, que estava na solução do solo, maior vai ser a força com a qual ele vai ser absorvido e se ligar à carga negativa da superfície dos colóides do solo. Então, gente, pensando nisso, o que é que acontece? Os cátions trivalentes, como o alumínio é trivalente, então ele se liga à superfície do colóide com maior energia do que o magnésio, que só tem 2 cargas positivas, do que o potássio, que só tem 1. Então, quanto maior a valência do cátion, maior é a força com a qual ele vai se ligar às cargas negativas dos colóides do solo. Se você comparar 2 cátions de mesma valência para cátions de mesma valência,
será mais fortemente retido as cargas negativas dos colóides aquele cátio que tiver menor raio hidratado. Porque o cátio que tiver, existe o raio iônico e o raio hidratado. Por que existe o raio hidratado? Já falamos para vocês que os íons na solução do solo, eles estão envelopados de moléculas de água, eles estão rodeados de moléculas de água como um pacote, como uma embalagem ali que enrola, né, envelopa aquele átomo, aquele íon. Então, com isso, ele aumenta aí o seu tamanho. Por isso que tem o raio iônico e o raio hidratado, que é maior do que o raio iônico. Então, se você for comparar cátions de uma mesma valência, será mais fortemente retido as cargas negativas dos colóides aquele que for menor, que tiver menor raio hidratado, porque estes, né, devido a maior, eles se aproximam mais, né, da superfície dos colóides do que o outro. Então, se a gente for comparar os principais cátions da solução do solo, né, que são trocáveis, né, que interagem com a superfície dos colóides por meio de adsorção não específica, então, se todos estiverem numa mesma concentração, a sequência de ordem decrescente da força com que um cátion é absorvido as cargas negativas dos colóides, da superfície dos colóides, é esta aqui, que nós chamamos de série heliotrópica. Então, a série heliotrópica é esta sequência, ou ordem decrescente, né, de força de atração desse cátion à superfície do colóide. Então, o alumínio, por ser trivalente, é aquele que é retido nas cargas negativas com maior energia. E quanto maior a energia com que esse cátion é retido nas cargas negativas, mais difícil será dele ser lavado e lixiviado do perfil e ir embora para as camadas mais profundas do solo. Então, no caso do alumínio, que é um cátion trivalente, ele tem três cargas aí para se agarrar na superfície do colóide. Então, o alumínio, ele não é lixiviado, o alumínio não é lavado do perfil, ele vai se concentrando no perfil, porque ele se agarra nos colóides do solo com uma força maior. Então, por mais que chova muito, por mais que tenha irrigação em excesso, isso não vai lavar ou não vai lixiviar o alumínio do perfil, ele vai ficar lá no solo. No caso dos bivalentes, que é cálcio e magnésio, né, vai ficar retido com menor energia, e os monovalentes com menor energia ainda. Mas observe aqui, no caso do cálcio e do magnésio, que o cálcio é retido com maior energia do que o magnésio. Mas por que se ambos são bivalentes? Porque o cálcio tem menor raio hidratado, tá certo? O cálcio tem menor raio hidratado. Entre os monovalentes, temos aqui o potássio e o amônio, que são retidos com maior energia do que o sódio. Por quê? Porque o potássio e o amônio têm raio hidratado menor, né, do que o sódio. O sódio, além de ser monovalente, é um átomo grande. Ele se rodeia de moléculas de água e fica muito grande. Então, ele não se aproxima adequadamente da superfície dos colóides para neutralizar todas as cargas negativas da superfície dos colóides. Por isso que o sódio ele é dispersante e ele é facilmente lavado do perfil. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, pode falar. Não, professor, tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Beleza, então vamos seguir em frente. Fatores que influenciam a CTC do solo. Primeiro fator aqui é o teor de argila do solo. Aquele teor de argila dado lá na análise textural do solo, na análise granulométrica. Então, quanto maior o teor de argila, obviamente que maior será a CTC do solo. Nós já vimos que as frações areia e silt, elas não têm
carga elétrica de superfície, elas têm baixa superfície específica. Então, o que vai determinar mesmo a quantidade de cargas negativas do solo, a CTC do solo, é o teor de argila. Então, quanto maior o teor de argila, maior é a CTC do solo. Porém, se a gente comparar dois solos com o mesmo teor de argila, se tivermos dois solos com o mesmo teor de argila, vai ter maior CTC, aquele que tiver maior proporção de minerais 2 para 1 na sua mineralogia, nos minerais que compõem essa fração argila. Então, em primeiro lugar, minerais de 2 para 1, porque é o que tem maior CTC, em seguida a caolinita e, por fim, os óxidos de ferro e alumínio. Então, é muito importante. Por exemplo, se a gente comparar um latossolo com 40% de argila e um vertissolo com 40% de argila, quem vai ter maior CTC? É o vertissolo, porque no vertissolo predomina a montemorillonita, que é o mineral 2 para 1. Já no latossolo, o que predomina é a caulinita e os óxidos de ferro e de alumínio. Então, gente, muitos fenômenos que ocorrem no solo dependem não somente do teor de argila, mas depende também da mineralogia da fração argila. Quais são os minerais que predominam, que ocorrem em maior proporção na fração argila? Então, isso vai ter uma influência em muitas coisas do solo. No caso da matéria orgânica do solo, quanto maior o teor de matéria orgânica, maior é a CTC do solo. A gente já viu na aula passada alguns quadros mostrando aí que a matéria orgânica pode aí alcançar até 800 centimol de carga por quilo. Então, a matéria orgânica tem uma CTC extremamente elevada e é aí a principal fonte de cargas negativas dos nossos solos tropicais, que são pobres em minerais 2 para 1. Então, se a gente tiver dois solos com o mesmo teor de argila, mesma mineralogia da fração argila, mas se um solo tiver maior teor de matéria orgânica, então ele vai ter maior CTC. Quando a gente fala matéria orgânica aqui, gente, a gente está se referindo à matéria orgânica umificada, aquela invisível a olho nu, é aquela que está intimamente ligada aos colóides minerais do solo, formando o que nós chamamos de complexos argilo-úmicos. Então, essa matéria orgânica aí são as substâncias úmicas, a umina, os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos. E, por fim, a CTC do solo também depende do pH do solo. A gente já viu que a maior parte dos colóides do solo tem carga variável ou dependente de pH. E quanto maior o pH do solo, maior vai ser a CTC do solo, porque a gente já aprendeu que quando aumenta o pH do solo, forma carga negativa. Quando baixa o pH do solo, forma carga positiva. Então, você, por exemplo, aumentando o pH do solo por meio de uma calagem, por meio da aplicação de calcário no solo, você, além de corrigir a acidez, além de fornecer cálcio e magnésio, você também vai aumentar a quantidade de cargas líquidas negativas deste solo. Então, antes de terminar aqui, nós vamos falar um pouco, de forma breve, a respeito da capacidade de troca aniônica. A capacidade de troca catiônica, que a gente falou agora, ela é mais importante. No caso da capacidade de troca aniônica, se dá porque as cargas positivas do solo exercem forças de atração eletrostática sobre os ânions da solução do solo, os quais têm carga negativa. Porém, o excesso de cargas negativas, comumente encontrada nos colóides do solo, exerce muita força de repulsão sobre os ânions da solução do solo. A gente já viu isso ontem na aula sobre dupla camada difusa, de modo que essa troca aniônica é de pequena magnitude e pode até mesmo não existir. Então, o fato é que na faixa de pH normalmente encontrada nos solos da natureza, nós temos um excesso de cargas negativas na superfície dos colóides. Então, o número de cargas negativas é bem maior do que o número de cargas positivas. Então, esse excesso de carga negativa vai exercer força de repulsão
vai jogar para longe, vai empurrar para distante os ânions, para que esses ânions não sejam absorvidos na superfície dos colóides. Pelo contrário, esses ânions vão ficar na solução do solo, longe da dupla camada difusa, muito suscetíveis a serem lavados e lixiviados do perfil. E os principais ânions encontrados no solo são o bicarbonato, o nitrato, o cloreto e o sulfato. São ânions que ocorrem no solo e que estão sujeitos, vamos dizer assim, a essa troca. Eles interagem com a superfície do colóide com baixíssima energia e, às vezes, não interagem coisa alguma. Então, esses ânions, eles ficam na solução do solo, livre das forças de atração eletrostáticas, só incide sobre eles a força de repulsão, afastando para longe da superfície do colóide, e assim eles ficam livres na solução do solo, podendo ser perdidos facilmente, com muita facilidade, para as camadas mais profundas do solo, por lixiviação. Então, não é à toa que lá no mar está cheio de cloreto de sódio, porque o sódio é o cátion mais facilmente lixiviado. Cloreto é o ânion mais facilmente lixiviado. Tem muito problema aí de contaminação de águas, de drenagem, por causa de nitrato, porque o nitrato ele desce com facilidade. O sulfato também desce com facilidade. O sulfato ele só fica dissolvido no solo se esse solo for rico em óxidos de ferro e de alumínio. Somente esses minerais têm capacidade de absorver sulfato, os demais não. Então, essa dissorção específica de ânions, que ocorre na superfície dos colóides do solo, nós chamamos também de quimiossorção. Nesse caso, o ânion penetra a interface sólido-líquido e forma a ligação química de alta energia, ligação covalente com a superfície dos colóides. Então, os principais ânions que agem dessa forma são esses, com destaque aqui para o fósforo. O fósforo é um elemento essencial às plantas, é um nutriente, e o fósforo ele é dissolvido especificamente, tanto na superfície das caulinitas, como também dos óxidos de ferro e de alumínio. E, para terminar, os fatores que mais influenciam esta adsorção específica são os seguintes: competição com outro ânion. Então, você tem aí o exemplo mais comum nos solos, o ânion fosfato e o ânion sulfato, ambos presentes na solução do solo, então tem uma competição. Do mesmo jeito lá que tem a série liotrópica, que faz aquele ranking dos cátions do solo, ranqueia os cátions do solo naquela ordem decrescente de poder de adsorção às cargas negativas do solo, podemos fazer a mesma coisa também com os ânions. Então, no caso do fosfato, que é o H2PO4-, ele tem maior poder de adsorção aos colóides do solo do que o ânion sulfato. Então, tem esse detalhe. Quanto ao pH do solo, quanto mais baixo for o pH do solo, ou seja, quanto mais ácido for o solo, maior vai ser a proporção de cargas positivas desses solos e, consequentemente, maior vai ser a adsorção de ânions, porque essas cargas positivas em maior quantidade, elas vão absorver esses ânions da solução do solo.